Eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido Padre Inácio Medeiros, diretor da Rádio Aparecida. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que está lindo hoje. Na verdade, eu estou pensando em deixar você sozinha aqui. Eu estou bem interessada naquela mesa ali, né? Mas está muito bonito porque os santos de junho merecem, né? E como você falou, São João é um dos poucos santos da igreja que tem o privilégio de ser celebrado 2 vezes no ano. Normalmente, um santo da igreja ele é lembrado na data do falecimento. De São João, o Batista, nós lembramos do nascimento, a natividade que é hoje, e lembramos o martírio também, que depois no mês de agosto, né? Que gostoso isso. E são santos que trazem assim um quê de muito calor humano, de popular, né? Que o colorido, a festa, os doces, a comida toda mostra pra gente, né? E para começar, eu já queria que o senhor já contasse, então, olha, vou só falar pro senhor uma observação para todos que estão assistindo, é de verdade, depois o senhor fique à vontade pro senhor pegar o que o senhor quiser, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, viu? Porque as festas juninas, que antes eram chamadas de joaninas, por causa de São João, que foi o primeiro, depois agregou Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, as festas juninas elas são muito relacionadas com a colheita, é uma festa muito relacionada com a fartura. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já trouxeram esse costume de celebrar esses santos. Só que aqui no Brasil foi ganhando um colorido próprio, foi ganhando um jeito próprio, porque aquele alimento que foi plantado no começo do ano, ele está sendo colhido agora, então nos dá fartura. E entre todos o milho, que é um alimento do qual se pode fazer N receitas, nós acabamos de ver aí uma receita de creme, né? E essa festa, Biane, tem um outro sentido, eu gosto de falar assim também, é a festa da fraternidade, porque ninguém passa necessidade. Todo mundo celebra, aquele que tem um pouquinho mais ajuda aquele que tem um pouquinho menos, todos podem celebrar e por isso que a alegria, a festa é tão grande, não é? Que bom, por isso que tem tanta receita boa, né? Receita boa, justamente por isso, porque é muito ligada à terra, é muito ligada à agricultura. Biane, eu sou de uma família grande, meu pai ele tinha outros 10, 11 irmãos e quando a gente morava no sítio, eu sou originário da zona rural, era assim, cada ano a festa era na casa de um dos meus tios. Então a gente passava o primeiro semestre inteiro preparando, sabe? Vinha aquele preparação do mastro com a bandeira, das bandeirinhas, da fogueira, das comidas. Aí a família, os amigos, não tinha convite não, porque todo mundo que morava perto já se sentia convidado, né? E era uma festa, era uma alegria muito grande, sabe? Que legal. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre os nossos santos, né? O senhor já falou um pouquinho de São João, mas queria que falasse um pouquinho de São João, Santo Antônio, São Pedro. Vamos começar pelo Santo Antônio, dia 13, Santo Antônio chamado de Santo Antônio de Pádua, lá na Itália, Padova, né? Tem os paduanos ou os padovanos, ou também de Lisboa, porque ele tem essa dupla cidadania, é doutor da igreja, apesar de ser assim muito popular, mas foi um grande pregador, um grande ensinador, vamos dizer assim, um português que não existe, alguém que se revelou pela sua doutrina, por isso é reconhecido como doutor da igreja. E ele traz para a gente esse ensinamento tão bonito. João Batista, o precursor, eu gosto de falar assim, a Biane, é aquele que fechou o Antigo Testamento e abriu o Novo Testamento com a missão de preparar a chegada de Jesus, a quem ele apontou como o Cordeiro de Deus, que nós rezamos sempre na missa, né? Eis o Cordeiro de Deus. E depois São Pedro e São Paulo. Paulo como sinal do evangelizador, porque gastou a sua vida evangelizando os gentios, e Pedro, o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa. Por isso que no domingo, sempre mais próximo da festa de São Pedro e São Paulo, a gente celebra também o dia do Papa. Esse ano vai cair no dia 28, então a gente lembra do Pedro para recordar essa figura tão querida, tão expressiva do nosso Papa Francisco, né? Que é o dia do Papa mesmo, né? Pedro foi o primeiro Papa, né? Exatamente, o primeiro Papa, entregou também a sua vida em nome
pela fé em Jesus, derramou seu sangue, não se sentiu digno de ser crucificado do mesmo jeito de Jesus, quis ser crucificado de cabeça para baixo, e onde ele foi sepultado existe hoje a grande Basílica de São Pedro, a lindíssima Basílica de São Pedro, que é também a igreja do Papa, né? Então, são 3 santos assim que têm um significado, cada um com uma característica expressiva, tem um significado muito especial para a nossa igreja, né? E para a humanidade toda de um modo global, né? Com certeza. Como que a gente em casa pode viver, pode fazer orações para esses santos nesse mês em especial para eles? Eu penso assim, tirar um pouquinho aquela ideia. Santo Antônio é muito conhecido como santo casamenteiro, né? Às vezes tem aquela questão das crendices, das promessas que se pagam, né? Se bem que tem uma pessoinha que eu gosto muito que ficou noiva na véspera de Santo Antônio, sabe? Eu falei assim, ó, o milagre já se realizou, já se né? realizou. Mas assim, lembrar que todo santo, ele é intercessor, ou seja, ele encurta o nosso caminho para Deus, né? Então, através de Santo Antônio, através de São João Batista, através de São Pedro e São Paulo, são nossos intercessores junto de Deus, e depois nós nos espelhamos neles para vivermos as virtudes que eles nos apresentam também. E eu volto a frisar isso, né, Biane? A gente percebe, e esse ano vamos rezar de uma maneira muito especial pelo nosso Papa Francisco, alguém assim que não precisa nem falar muito, né? Falou do Chiquinho, a gente já está falando tudo, né? E rezando pelo nosso Papa, nós estamos rezando por todas as necessidades da igreja também, para que a igreja continue cumprindo essa missão tão bonita de ser esta força na vida das pessoas, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? Então, se você em casa puder preparar um altarzinho também com o quadro, com a imagem do Santos Juninos, colocando ali perto alguma simbolização dos alimentos também, fica muito bonito, porque o exterior ajuda a gente a entender melhor e celebrar o nosso interior também, né? E por que das fogueiras? Fogueira, porque lembra, é uma tradição. Naquele tempo antigo, quando as pessoas queriam se comunicar, e como moravam todas distantes uma da outra, se acendia uma fogueira. Então, no dia que São João Batista nasceu, Isabel e Zacarias fizeram acender uma fogueira para anunciar para a vizinhança, anunciar para todo filho, para todo o povo, o nascimento do filho. Lembrando que Isabel e Zacarias eram um casal já idoso que, por si, humanamente falando, não poderia ter filho. Então foi revestido de uma grande alegria. Não esquecer que o João Batista era primo de Jesus também, né? 6 meses de diferença. 6 meses de diferença. Pode fazer a conta, né? De 24 de junho para 24 de dezembro. 6 meses. Então a fogueira é o grande anúncio, a grande comunicação que um menino todo especial tinha nascido, porque ele já veio com essa missão, e ele foi abençoado quando estava no seio ainda da mãe, quando Maria visitou Isabel, de que esse menino seria grande, porque ele veio com a missão de anunciar a chegada do Salvador, né? Que lindo. Eu vou aproveitar a sua visita até a gente aqui, para que o Senhor abençoe toda a nossa equipe, todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa hoje, nesse dia tão especial. Pode ser? E eu queria dizer assim, para você que está em casa, para cada um da nossa equipe que está aqui, para você, para mim, o fogo, a luz, tem um sentido muito forte, né, Biane? Eu falo assim, você, cada um de nós como cristãos, precisamos ter uma diferença, precisamos fazer a diferença. Então, que cada um de nós possamos ser esse prolongamento de Jesus Cristo, como São João bem veio nos anunciar, como Santo Antônio, São Pedro e São Paulo tão bem viveram. E que nós tenhamos esta força, esta coragem, esta esperança de que essas coisas ruins que nós estamos vendo aí vão passar, e nós vamos recuperar essa alegria. E se Deus quiser, ano que vem poderemos celebrar a festa junina do jeito que nós gostamos, né? Por isso que Deus, nosso Pai, por intercessão dos santos juninos, nos abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, que gostoso o senhor aqui. Volte mais vezes, por favor, a gente gosta muito. Eu viu? fiquei muito feliz de vir aqui com você e a gente se encontra pelos corredores aí, né? Mas é muito bom estar aqui, principalmente levando essa palavra de ânimo, de coragem para todo mundo, né? E viva bem, viva com gosto, viva com alegria. Amém. Padre, Amém. sinta-se à vontade, pode escolher o que o senhor quiser. É sério? É sério, é sério. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade.